Vamos para a aula de hoje. A aula de hoje vamos começar falando de associação de resistores. São 3 associações de resistores que a gente vamos estudar. Em série, que é essa primeira, em paralela, que é a segunda, e mista, que é a terceira. Tá? Então, a de série você tem várias resistências. Eu coloquei somente 4, mas pode ter 2, 3, 4, tá? Pode ter mais resistência. Ligada em séries. Em série é uma após a outra. Chama primeiro R1, R2, R3 e R4, tá? Ligado a uma tensão. Tensão, tá? Ou DDP, tá? Então, tensão ou DDP, tá? Aí tem as propriedades. A resistência equivalente ao total. Resistência equivalente total é o R. Para você calcular a resistência equivalente total, é como você tirar todas essas resistências e deixar somente uma, chamada R, tá? Como é que você vai calcular essa resistência equivalente ao total? Somando R1 mais R2 mais R3 mais R4, tá? Aí, ó, a segunda propriedade, você tem a corrente elétrica I, que é a corrente elétrica I que entra aqui no circuito, é o I. Tá? Esse I aqui passa pelo R1, que eu chamo de corrente 1, passa no R2, que eu chamo de corrente 2, passa no R3, que eu chamo de corrente 3, e passa no R4, que eu chamo de corrente 4. Se tivesse R5, teria os 5, e assim sucessivamente, tá? Aí, ó, o que a gente tem que saber? Se a corrente que entra aqui, passando no R1, ela é igual I1, que é igual a I2, que é igual a I3, que é igual a I4. Por exemplo, se a corrente aqui for 10 amperes, o I1 será 10 amperes, o I2 também será 10 amperes, o I3 será 10 amperes e o 4 também será 10 amperes. Esse aqui só acontece quando a associação de resistores for em série, essa propriedade. Tá? E você tem, tá, em cada uma resistência uma tensão, tá? Que eu chamo essa aqui R1, eu chamo a tensão aqui U1, R2 eu chamo U2, R3 eu chamo U3 e R4 eu chamo U4, tá? A diferença é que a tensão ou DDP total é igual à soma das DDP em cada resistência. Ou seja, o U é igual a U1 mais U2 mais U3 mais U4. Essas aqui são as tensões, tá? Nas questões, tá, você vai ter que usar a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, vamos relembrar. A primeira lei de Ohm é R é igual a U sobre I. Tá? A primeira lei de Ohm. E também você pode ser usada a potência. P de potência é igual a U vezes I. Tem lá nas aulas anteriores, tanto essa equação quanto essa, tá? Para a gente usarmos, tá, na associação de resistores, que no caso aqui a primeira é em série, ok? Então, as propriedades basicamente de série são essas, tá? Vamos aprender a usá-las. Então, vamos lá, continuando a associação de resistores em séries, vamos fazer esse exemplo. Tá? Dada a associação de resistores em série, determine, letra A, a resistência equivalente, letra B, a corrente total, letra C, a tensão em cada resistor e letra D, a potência em cada resistor. Vamos lá, tá? Aqui, ó, você tem a associação de resistores em série. Chama o primeiro R1, ó, a primeira chama de R1, a segunda R2, R3, R4. Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Colocar a nomenclatura das resistências. Aí, para calcular a resistência equivalente ao total, que é o R, você vai calcular o R.
tá? O R é igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4. Aí é só substituir os valores. R é igual. Quanto é o R1? O R1 é 10. Olha lá, ó. 10 mais. Quanto é o R2? O R2 é 20. Mais. Quanto é o R3? R3 é 30. Mais. Quanto é o R4? O R4 é 60. 10 mais 20, 30, com mais 30, 60, com mais 60, 120. Então, a resistência equivalente ao total aqui, né, nesse exemplo é 120. Unidade de resistência é ômega. Lembra lá da primeira lei de Ohm, tá? Unidade de resistência equivalente a ômega, tá? Letra B, a corrente total, que é o I. I é igual a U total sobre R, tá? A primeira lei de Ohm, I é igual a U sobre R, tá? Aí como é que a gente faz? A tensão total, que é U aqui, é 120 volts. Coloca 120 dividido pela resistência total equivalente, que a gente calculou na letra A, dividido por 120. 120 dividido por 120 vai dar 1 ampere, tá? Então a corrente total que está entrando no circuito, aqui ó, eu chamo de I, é igual a 1 ampere, está entrando aqui, tá? Pela propriedade da resistência equivalente, a associação de resistores em série, tá? O I1 também vai ser o mesmo valor do I, 1 ampere. O I2 também vai ser 1 ampere, porque tem o mesmo valor da corrente total equivalente. O I3 também 1 ampere. E o I4 também 1 ampere. Tá? Então, ó, você sabe que o I é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3, que é igual a I4. Aí, se eu achei o I, achei todos eles. Na letra C, vamos lá. A tensão em cada resistor. Esse aqui não é o R1, resistor 1. Vou colocar o 1. Vou calcular aqui, ó. O 1, tá? O 1 é igual R1 vezes I1. O R1 quanto é? Olha lá, o R1 é 10. Então, vai ficar 10 vezes... Quanto é o I1? I1 é 1. 10 vezes 1, 10. 10 volts. Agora eu vou por... Aqui, ó. Deu 10 volts. E 2, faz a mesma coisa. Tá? O 2. O 2 igual R2 vezes I2. Tá? Primeira lei de Ohm. Tá? R2 é 20. Aí coloca 20 vezes I2, que é 1, que vai dar 20 volts. Agora vamos para o 3. O 3 é igual a R3 vezes I3. Quanto é o R3? Aqui, ó. O I2, o 2, perdão, é igual a 20 volts. Né? A gente calculou. O 3 é R3, que é 30 vezes I3. 30 vezes 1, que é igual a 30 volts. Então, ó, o 3, 30 volts. Agora vamos para o 4. O 4 é igual R4 vezes I4. O R4 é 60 e o I4 1. 60 vezes 1, que vai dar 60
60 volts, tá? R4 vezes 4, 60 vezes 1. Ah, isso aí é a tensão de cada um. Agora, vamos calcular a potência em cada resistor. Aqui no R1, aí coloca P1 é igual a 1 vezes I1. Ah. A equação de potência é U vezes I. U1 é 10 vezes 1, que vai dar 10 potência watts. Tá? P2. U2 vezes I2. Potência 2. Tensão 2 é 20, né? Olha lá. 20 vezes 1. 20 vezes 1, que é igual a 20 watts. Tá? Continuando. P3 é igual a U3 vezes I3. Potência 3, tá? É U3, 30 vezes 1. 30 vezes 1, que é igual a 30 watts. 30 watts. E por último, o P4, que é igual ao 4 vezes I4. O 4 eu calculei e foi 60. O 4, 60 volts. Aqui, ó, 60 volts. 60 vezes 1, que é igual a 60 watts. Lembrando, tá? Somando o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4, deu 120. Então, a minha conta está correta. Então, basicamente é assim. Você pode fazer essas contas com 2 resistores, sendo R1 e R2, com 3 resistores, sendo R1, R2 e R3, com 4, R1, R2, R3 e R4, com 5, tá? E assim, mas você usa sempre esse mesmo procedimento, tá ok? Agora eu vou passar uns exercícios para vocês praticarem.